obviamente iriam surgir publicações, comentários, alegando que a punição do BH foi pequena em relação ao que poderia ser, ainda mais comparando com outros casos. E algumas pessoas dizendo que foram casos idênticos ao dele. Obviamente, são comentários totalmente ignorantes. E no sentido mesmo da palavra, de não conhecer o assunto. Tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista fático. Ou simplesmente são clubistas querendo surfar em cima do assunto. Afinal de contas, é óbvio que não é a mesma situação. O BH errou, óbvio que ele errou. Afinal de contas, mesmo sendo o irmão dele, não se comenta esse tipo de coisa. Mas era uma situação em que todo mundo sabia que ele ia levar o cartão amarelo. Todo mundo. Inclusive quem joga cartola deixou de escalá-lo na rodada, etc. Enfim, não era segredo pra ninguém. Mas enfim, errou da mesma forma. A questão é que tem muita gente cobrando que ele tivesse sido punido por 1, 2 anos. Simplesmente por clubismo. Por desejar o mal a um jogador que é do Flamengo. Porque o artigo que prevê essas punições mais pesadas, de 1 a 2 anos, é justamente aquele que trata de causar um prejuízo ao clube em que ele joga. E convenhamos que seria um absurdo o BH ser punido por uma ação que cause prejuízo ao clube, sendo que foi o próprio clube que pediu para ele levar o amarelo. Sim, foi o próprio clube que pediu. O erro do BH não foi tomar o amarelo em si, algo que acontece sempre. O erro dele foi comunicar ao irmão dele. Tanto é que tiveram que fazer uma forçação de barra em cima disso, dizendo que o Flamengo poderia ser prejudicado com o amarelo em um desempate no Brasileirão, sendo que existem 5 critérios de desempate antes disso e um deles é confronto direto. Ou seja, se chegasse nesse caso do confronto direto, o Flamengo não teria como perder porque ganhou no Rio e empatou em São Paulo contra o Palmeiras. Então assim, é um show, é um desespero muito fundado na ignorância, tentando criar uma situação de favorecimento que não existe. Das duas situações em que o BH poderia ser punido, o 243 e o 243A, a única que de fato caberia era o 243A e nessa ele tomou os 12 jogos que poderia tomar, que era a situação máxima, que é de 6 a 12 jogos, além da multa máxima também, que é de R$100 a R$100 mil. Então, me parece óbvio analisando o contexto e a situação jurídica do caso, para desespero dos anticlubistas, obviamente, que tenta colocar no mesmo lugar a situação de jogadores que receberam dezenas e dezenas de milhares de reais para cometer um pênalti, escanteio, etc., que prejudicaram de fato seus clubes que não tinham ideia do que estava acontecendo com a situação do BH, que simplesmente tomou um terceiro amarelo orientado pelo próprio clube e avisou o irmão que sim, tá errado, mas não é a mesma situação, pro desespero de vocês.